Oi, M1, tudo bem? Espero que todos vocês estejam muito bem, né? Bem, chegamos à nossa última aula sobre pronomes, esse conteúdo um pouco extenso, né? Que nós estamos vendo desde que as aulas retornaram em agosto. Para encerrar esse capítulo, eu fiz uma aula que eu chamei de resumão pronomes, né? Resumão de pronomes. Então, nessa aula, eu vou falar sobre tudo. Vou relembrar todos os tipos de pronomes que nós já estudamos, tá bom? Vamos lá? Bem, na introdução, eu coloco aqui, eu lembro para vocês que todo ato comunicativo envolve necessariamente as três pessoas do discurso. Então, desde que eu dei os elementos da comunicação para vocês, que eu lembro sempre a vocês, um ato comunicativo tem três pessoas. A primeira é o emissor, a segunda o receptor e a terceira é o assunto, é de quem se fala ou do que se fala, né? Aí nós temos o exemplo. Priscila, eu preciso do dicionário de inglês. Você sabe onde ele está? Eu não tenho certeza, Carolina, mas acho que está no meu armário. Então, as palavras destacadas são pronomes. O pronome liga-se ao substantivo e indica as relações existentes entre os seres e as pessoas do discurso. Vocês vão perceber que, por exemplo, o pronome eu, o pronome você, o pronome ele, esses pronomes estão substituindo um substantivo. Em contrapartida, esse meu aqui está acompanhando o substantivo armário, tá? Então, a gente vai ver lá no último slide quando é pronome substantivo e quando é adjetivo, tá bom? Vamos lá. Para a gente começar, nós vamos falar sobre os pronomes pessoais retos e oblíquos. São pessoais os pronomes que substituem o substantivo, indicando os seres que representam as pessoas do discurso. Podem ser retos, oblíquos e de tratamento. Nesse primeiro momento, eu botei um quadro que vocês já têm no outro material, eu botei um quadro diferente, que aqui nós temos o número, singular e plural, as pessoas do discurso, primeira, segunda ou terceira, os pronomes retos, os oblíquos átonos e os oblíquos tônicos, ok? Então, vocês aqui nesse quadro têm todos os pronomes retos e oblíquos, tá bom? E agora algumas observações sobre os pronomes pessoais. A divisão dos pronomes pessoais em retos e oblíquos é feita de acordo com a função que eles exercem nas orações. Lembra que eu falei para vocês? Pronome reto sempre é sujeito. Pronome oblíquo pode ser complemento nominal, verbal, adjunto adnominal, ok? Então, são do caso reto os pronomes pessoais que funcionam como sujeito e como predicativo do sujeito. Coloquei uma frase com as duas funções, tá? Eu não sou ele, tá? Aqui você tem o eu e o ele como sujeito e predicativo do sujeito, tá bom, turma? São do caso oblíquo os pronomes pessoais que funcionam como complementos. Botei complementos por quê? Porque vai haver em algum momento que vocês vão perceber que o pronome oblíquo ele também pode ser complemento nominal. Na maioria das vezes eles vão ser objeto, direto ou indireto, mas eles vão aparecer também como complemento nominal, tá? Precisava do dinheiro naquele dia, mas o recebi somente no dia seguinte. Aqui, naquele, né? Que tá como complemento, tá como adjunto adverbial, tá? Ok? E tem o aqui, que tá como objeto direto. O aqui, objeto direto. Não recebi o dinheiro, tá bom? Não atribuam a mim tamanha ofensa, pois não diria tais palavras. Esse a mim aqui é um objeto indireto, não atribuam a alguém, correto? Então, os dois aqui, o e o mim, pronomes pessoais oblíquos, tá? Bem, a divisão dos pronomes pessoais do caso oblíquo em átonos e tônicos é feita de acordo com a intensidade com que são pronunciados. Vocês sabem que os átonos são aqueles mais fraquinhos e os tônicos são os mais fortinhos, né? Tá? Átonos, menos intensidade. No meu aniversário, homenagearam-me com flores. Tônicos, maior intensidade. Nada mais existe entre mim e ela. Os pronomes pessoais oblíquos tônicos são sempre precedidos de preposição, então fica fácil, turma, tá? Vocês vão ver os pronomes oblíquos que vierem
preposicionados serão tônicos, os outros átonos, tá bom? Bem, formas nominais. Os pronomes pessoais oblíquos átonos, o, a, os, as, quando colocados após os verbos, podem assumir outras duas formas. Dependendo da terminação do verbo, turma, eu vou ter que utilizar as formas lo, lá, los, las e no, na, nos, nas. Agora a gente vai ver quando que isso acontece. Lo, lá, los, las, se o verbo terminar em R, S ou Z, após a supressão dessas letras. Então, olha só. É preciso defender os animais. É preciso defendê-los. Aqui é defender mais os. Eu tirei o R, né? Coloquei ali o hífen e coloquei o los. Tá bom? Fiz meu trabalho ontem. Filo. Porque eu tirei o Z e acrescentei o L ao O. Tá bom? E o no, na, nos, nas é se o verbo terminar em som nasal. Aí fica fácil, né? Tá bom? Tá bom? Os jogadores inocentaram o técnico. Os jogadores inocentaram-no. Quando for o som nasal, não muda nada na forma verbal. Você mantém a forma verbal, só acrescenta um no, na, nos, nas. Ok? Põe as camisas na gaveta. Põe-nas na gaveta. Agora, quando for terminado em R, S ou Z, você tira esses consoantes, né? Coloca o hífen e assume a forma lolá, los, las. Tá claro? Continuando. A distinção entre o artigo e o pronome pessoal. Coloquei aqui como um lembrete, tá? O a, os, as, quando artigos definidos acompanham um substantivo, indicando tratar-se de um ser específico da espécie. Eu coloquei o livro na estante, né? O aqui é um artigo, pois está justamente se referindo, está definindo o substantivo livro. O a, os, as, quando pronomes pessoais substituem um substantivo, indicando tratar-se de um ser que representa a terceira pessoa do discurso. Se eu quiser substituir o livro por um pronome, eu posso falar eu o coloquei na estante. Aí eu percebo que ele está substituindo um substantivo, por isso ele é um pronome, tá bom? Pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento indicam o grau de formalidade existente entre as pessoas do discurso. Certas autoridades exigem tratamentos específicos. Eu coloquei esse quadrinho aqui um pouco maior do que eu tinha colocado no primeiro material, tá bom, M1? Então, aqui tem os pronomes de tratamento, as abreviaturas no singular, as abreviaturas no plural e para quem eles são, a quem eles estão se dirigindo, né? Por exemplo, cardeais, Vossa Eminência. Tá bom assim? Continuando. Agora, as observações sobre os pronomes de tratamento. Apesar de se referirem à segunda pessoa do discurso, os pronomes de tratamento exigem verbo e outros pronomes que a eles se referem na terceira pessoa. Lembra? Nós já falamos sobre isso, tá? Vossa Excelência já encerrou o seu trabalho? Apesar de eu ter o vossa presente nesse pronome de tratamento, que é um pronome de segunda pessoa, eu utilizo o verbo encerrou e o pronome possessivo seu na terceira pessoa. Eu estou falando diretamente com a autoridade. Os pronomes de tratamento iniciados por vossa têm essa forma alterada para sua quando se referem à terceira pessoa do discurso, isto é, a pessoa mencionada no ato comunicativo, tá? Então vamos lá. Sua Excelência, o presidente da República, visitará amanhã alguma das regiões mais pobres do país, informou o porta-voz. Então vamos combinar. Eu falo Vossa Excelência se eu estou falando diretamente com a autoridade. E falo Sua Excelência se eu estiver me referindo à autoridade. Tá bom? Pronomes possessivos. São possessivos os pronomes que possuem ou acompanham o substantivo.
indicando relações de posse e as coisas possuídas e os possuidores. Então, eu tenho aqui, turma, ó, o quadrinho, tá? Aí eu tenho aqui, ó, singular e plural, primeira, segunda e terceira pessoa e os pronomes possessivos, né? Todos com suas flexões. Meu, minha, meus, minhas, ok? As observações em relação aos pronomes possessivos. Vamos lá? Os pronomes possessivos concordam em pessoa com o possuidor. Guardei meu relatório na gaveta. Guardei, o verbo está na primeira pessoa do singular. Eu guardei. E o meu, que é um pronome possessivo, também está na primeira pessoa do singular, porque em pessoa ele concorda com o possuidor. Em gênero e número, com a coisa possuída. Guardei nossos relatórios na gaveta. Então, ó, nossos, o possuidor somos nós, né? E o nossos aqui está no masculino plural, porque que está concordando com relatórios, que é a coisa possuída. Os pronomes demonstrativos são demonstrativos os pronomes que substituem ou acompanham o substantivo, indicando relações de espaço entre os seres e a pessoa do discurso. Esse espaço pode ser relativo à posição geográfica, temporal ou linguística. Vamos ver cada um deles, tá bom, turma? Indicação da posição geográfica do ser em relação às pessoas do discurso. Maria, este é o livro de que lhe falei. Se eu falo este é o livro de que lhe falei, eu já estou dando a informação de que eu estou com o livro perto de mim. Lembram disso? Era esse de capa azul, Rafael? Quer dizer, nesse segundo exemplo, o livro de capa azul já está perto de quem está falando. Pensei que fosse aquele de capa vermelha, quer dizer, o de capa vermelha está longe de ambas as pessoas, de tanto quem está falando como quem está ouvindo. Indicação da posição temporal do ser em relação ao momento em que a pessoa fala. Esta semana a escola está tranquila. Esta semana, turma, eu já sei que estou falando do tempo presente, do tempo atual. Essa semana passada, a escola esteve cheia de atividades. É um passado muito longe? Não, é um passado pertinho. Lembra que eu falei com vocês? Muito tranquila foi aquela semana que teve 2 feriados. Muito tempo atrás, tá bom? Vamos lá. Indicação de posição linguística, ou seja, da posição dos termos no discurso. Lembra que eu falei com vocês que às vezes a gente só no inverter o pronome demonstrativo, a gente erra, a gente fala uma bobagem, a gente escreve uma coisa errada? Então, o meu desejo é este, viajar no fim do ano. Lembram disso? Ó, este está aqui, este porque eu ainda vou falar o que é. Mas eu posso falar também, viajar no fim do ano. Esse é o meu desejo. Por que eu usei o esse? Porque eu já mencionei qual é o desejo antes do pronome demonstrativo, tá bom? Não sei se vou a festas ou se me dedico só ao estudo. Este garante o futuro, aquelas o prazer do momento. Então aqui, ó, este, porque o estudo está mais pertinho, e aquelas porque está mais longe, tá bom? Segue aqui o quadro dos pronomes demonstrativos variáveis e invariáveis. Também podem aparecer empregadas como pronomes demonstrativos as seguintes palavras: mesmo, mesma, próprio, própria, semelhante, quando é igual, quando tem o mesmo significado que tal ou tais, e o a, os, as, quando pode ser substituído por isto, isso, aquilo, lembra? Tá? Pronomes indefinidos. São indefinidos os pronomes que substituem ou acompanham o substantivo, indicando de maneira vaga, imprecisa, seres da terceira pessoa do discurso. Então, olha só, turma. Eu tenho aqui nos pronomes indefinidos, ó, os variáveis, todos esses, e os invariáveis.
Eu acho que é o pronome que tem mais variedade ao indefinido. Observações sobre os pronomes indefinidos. Vamos lá? Há pronomes indefinidos que opõem pelo sentido. Vimos alguém na sala. Não vimos ninguém na sala. Vimos algo ou alguma coisa na sala. Não vimos nada na sala, ou nenhuma coisa na sala. Tem tudo a ver comigo, não tem nada a ver comigo. Fora aquela questão semântica que eu comentei com vocês no outro material, quando eu dei pronome indefinido, que se ele vier antes do substantivo, certos pronomes indefinidos têm um valor afirmativo, e se vierem depois tem um valor negativo. Lembra? Algum amigo me ajudará. Amigo algum me ajudará. Ou seja, na primeira opção eu ainda tenho alguém para me ajudar, na segunda eu não tenho ninguém. Ok, turma? Locuções pronominais indefinidas. São locuções pronominais indefinidas duas ou mais palavras que equivalem a um pronome indefinido. Coloquei, turma, só alguns exemplos aqui. Cada um, cada qual, quem quer que, todo aquele que, qualquer um. Tem outras também naquele material antigo de vocês, tá? No material anterior. Quem quer que visitasse aquela praia ficava encantado com ela. Qualquer um tinha acesso aos ingressos para assistir aquele espetáculo. Pronomes interrogativos, vocês lembram? São os primos do pronome indefinido, né? Tá? Então, ó, são interrogativos os pronomes empregados na formulação de perguntas, diretas ou indiretas. Tem que lembrar disso, tá? Então, aqui está o quadro dos pronomes interrogativos, variáveis e invariáveis, ok? Coloquei aqui embaixo o exemplo de uma interrogativa direta e uma indireta. Que barulho é esse? É uma interrogativa direta porque eu uso o pronome interrogativo e termina com um ponto de interrogação. Diga-me que barulho é esse? Uma interrogativa indireta. Eu estou perguntando, mas indiretamente, tá? Pronomes relativos. São relativos os pronomes que substituem um substantivo citado anteriormente, dão início a uma nova oração. Então, o pronome relativo ele tem essas duas características. Ele dá início a uma oração, que é a oração adjetiva, tá? Que nós também relembramos um pouquinho. E também ele substitui um substantivo ou outra palavra da outra oração, da oração principal, tá? Então, nós temos aqui, ó, os pronomes relativos variáveis e os pronomes relativos invariáveis. Vamos ver como é que fica isso? Resolvi um problema sério. O problema foi criado por mim mesmo. O que acontece, turma? Se eu falo essas duas frases, eu tenho um termo que está sendo repetido. E por uma questão, logicamente, de estética textual, eu não vou querer repeti-lo. Então, eu lanço mão do pronome relativo. Resolvi um problema sério que eu mesmo criei. Na segunda oração, o pronome relativo que substitui o substantivo problema e inicia a oração que eu mesmo criei. Ou seja, ele é relativo. Lembrando que o que, para a gente tirar dúvida se ele é relativo ou não, vocês podem substituir pelo qual e flexões. Lembra que nós conversamos sobre isso? Bem, agora as observações sobre os pronomes relativos, tá? O pronome relativo variável concorda com o seu antecedente, com exceção de cujo, que concorda com o consequente. Ou seja, o pronome relativo variável vai concordar com o termo que vem antes dele. O cujo é o contrário, ele vai concordar com a palavra que vem depois, aquela palavra que ele está se referindo. Então, ó, este é o livro sobre o qual lhe falei. Aqui, ó, o qual é o pronome relativo, né? Que está se referindo a livro, está substituindo livro na outra oração. Este é o livro cuja história é emocionante. Aqui já é o contrário. O cuja é o pronome relativo, mas está concordando em gênero e número com o termo história, que é o termo consequente, tá bom? Quanto e flexões, ou seja, quanto, quanta, quantos, quantas, são pronomes relativos quando empregados após os pronomes indefinidos tudo, todos,
todas. Procure saber a verdade com todos quantos assistiram à reunião. Ou seja, todos é pronome indefinido, o quantos é um pronome relativo. O pronome relativo quem refere-se a pessoas e sempre aparece precedido de preposição. Trata-se de uma colega de quem gostamos muito. Trata-se de uma colega em quem confiamos muito, tá? Não pode se referir a objetos ou animais pelo quem. O certo só pessoas. E tem uma última observação aqui. O pronome relativo quem, quando empregado sem antecedente, costuma ser classificado como relativo indefinido. Por exemplo, quem avisa amigo é. Se vocês, numa questão, eu colocar quem avisa amigo é, você colocar como pronome indefinido, eu vou dar certo para você, porque a ideia é mais indefinida do que relativa. Vocês concordam? Tá? E para a gente relembrar, para a gente terminar e relembrar, o pronome adjetivo e pronome substantivo. Qual a diferença? O pronome liga-se ao substantivo de duas maneiras, substituindo ou acompanhando. Vocês viram isso ao longo dessa aula, tá? Os pronomes que substituem os substantivos são denominados pronomes substantivos, está no lugar do substantivo. E os que acompanham, pronomes adjetivos. Não entendo o motivo de meu pai não aparecer se ele prometeu. Meu aqui, ó, tá acompanhando o substantivo pai. Então é um pronome adjetivo possessivo. Ele está substituindo o substantivo. Então é um pronome substantivo. Muitos foram selecionados, mas poucos candidatos mostraram-se capazes. Muitos é um pronome substantivo indefinido, está no lugar do substantivo, e poucos está dando uma característica, especificando quais candidatos. Então, poucos é um pronome adjetivo indefinido. Tá bom, turma? Eu espero que esse material realmente seja útil. Eu fiz um resumo, né? Foi mais ou menos um resumo, né, gente? Foi bem abrangente, tá? E a gente se vê, tá bom? Na aula ao vivo, ok? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchauzinho, turma!